Ok, gente, nós vamos dar início a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Rubens Costa, mais conhecido como Rubão, mas tudo bem. E nós vamos dar início a uma parte da geometria, que é uma introdução à matemática básica da geometria plana. E com isso, nós vamos partir imediatamente para a resolução da primeira questão. É o que nós temos aqui na primeira questão. Observem o gráfico. Nessa primeira questão, nós vamos aplicar um teorema que é fundamental, que a gente aprende lá no ensino fundamental. Teorema do Tales. O que é que diz o teorema do Tales? Feixe de retas paralelas cortada por transversais determinam ângulos correspondentes. Quando se diz ângulos correspondentes, eles são sempre congruentes. Ângulos alternos, aí pode ser alternos internos ou externos em relação às paralelas. Alternos também são ângulos congruentes, medidas iguais. E tem também os ângulos colaterais. Quando é que eles são colaterais? Quando estão no mesmo lado de uma transversal, entre as paralelas. Então, esses dois ângulos são colaterais, a propriedade diz que a somatória deles é 180 graus. Mas, além desses três tipos de ângulos, nós também podemos identificar ângulos OPV, oposto pelo vértice, que são congruentes. E podemos também identificar ângulos adjacentes, a mesma reta transversal em relação a uma das retas paralelas, que esses ângulos adjacentes também são suplementares, ou seja, a soma 180. Então, a partir daí, nós vamos começar pela primeira questão. E veja o texto que é que diz. Na figura a seguir, R é paralela a S. E S é paralela a T. Nessas condições, determine as medidas indicadas e justifique. O que é justificar? Dizer qual é a propriedade que você vai aplicar. Como nós temos os ângulos aí, A, B, C, D e E, eu vou começar pela ordem alfabética. E nós vamos identificando qual propriedade nós vamos aplicar para cada um. Vamos lá, por início. Vou começar pela ordem alfabética. Vamos determinar o ângulo A. O ângulo A está relacionado entre as retas R e S. E a transversal, que eu posso até chamar transversal 1, nós temos a seguinte condição. O ângulo A está relacionado entre as duas retas R e S, que são retas paralelas, cortada por transversal T1, o que eu observo? Que o ângulo A está à esquerda da transversal, o ângulo de 60 graus também está à esquerda, mas o que é que acontece? Um é interno às paralelas e o outro é externo. Então eu vou dizer que o ângulo A e o ângulo de 60 graus, eles são ângulos correspondentes. Ora, se eles são ângulos correspondentes, dois ângulos correspondentes, eles são sempre congruentes. O que é que a gente pode concluir? Que o ângulo A é igual a 60 graus. Olha como é fácil. Só você relembrando a propriedade de ângulos correspondentes. Com isso, eu já tenho o valor do ângulo A. Mas vamos continuar na ordem alfabética. Segundo passo. Na ordem alfabética, nós vamos determinar o ângulo B. E agora vamos analisar o ângulo B. O ângulo B está relacionado entre as duas retas paralelas, S e T. S é que é paralela a T. Aí o que é que acontece com esses dois ângulos em relação à primeira transversal? A está entre as duas retas, B, retas paralelas, que eu me refiro. E B está entre as retas paralelas ST, porém, na mesma lateral, no lado esquerdo. Ora, se eles estão na mesma lateral entre as duas retas paralelas, significa dizer que eles são ângulos colaterais. Aí eu vou dizer que o ângulo A e B, eles são ângulos colaterais. Qual a propriedade, qual o conceito de ângulos colaterais? A somatória deles dois é 180 graus. Então, a gente vai partir disto. A mais B igual a 180 graus. Como
Na primeira posição já tem o valor de A, então já posso substituir, trocar, eu encontro o valor de B. Ó, 60 graus mais B igual a 180 graus. Vou encontrar o valor de B. B está no primeiro membro, se repete. 180 graus está no segundo, se repete. 60 está somando, eu vou transferir para o segundo membro com a operação inversa, subtraindo. Daí podemos concluir que B é igual a 120 graus. Nós já encontramos o ângulo A e B. Vamos continuar com essa mesma sequência, ordem alfabética. Agora nós vamos para o ângulo C. Terceiro ponto, ângulo C. Aí agora eu vou analisar onde é que está o ângulo C. Olha só, vamos para... O ângulo C está relacionado com a reta T e S, que são paralelas. Então a gente conclui logo que S é paralela a T. O problema já diz. Mas agora, C está entre as duas retas e eu tenho um ângulo aqui entre as duas retas que é 130 graus. Os dois, ambos estão à esquerda da transversal 2, ó. Vou continuar a pontilhada, aqui está a transversal 2. Está à esquerda e são internos. Ora, se eles são internos, é porque eles são ângulos colaterais. Então, vou concluir que o ângulo C e o ângulo 130, eles são ângulos colaterais. Quando eu estou dando esta classificação dos ângulos, eu estou justificando o que é que eu vou aplicar. E a definição de ângulos colaterais é que a soma desses dois ângulos é sempre igual a 180 graus. Ficou fácil? C é igual a 180, que está no segundo membro, 130 está somando, vem para cá, subtraindo. C é igual a 50 graus. Já concluímos o valor do ângulo C. Ok, gente? Bom, pela ordem alfabética, vamos continuar. Agora, o D. O D nós temos várias opções mesmo. Se você olhar C e D, são ângulos adjacentes na mesma reta. Então, eu posso dizer que C mais D é 180 graus. Mas eu tenho outra opção, que eu estou usando o Teorema de Tales, vou usar o Teorema de Tales. Em relação à reta S e T, o ângulo D e o ângulo de 150 graus, eles são alternos internos. É mais fácil. Veja só. Ó. Quarto ângulo. O ângulo D. Por que é que eu vou usar esta propriedade? Porque, ó, o ângulo D e o ângulo 130 graus, em relação às duas retas paralelas S e T, o ângulo D e o ângulo de 130 graus, eles são ângulos alternos internos a essas duas paralelas. Eu vou usar esta propriedade porque facilita os cálculos. Eu facilito o cálculo e não tem em conta, é só mental mesmo. Se eles são alternos internos, eles são congruentes. Então, eu posso dizer que o ângulo D é igual a 130 graus. Só justificando pela propriedade de alternos. E, por último, nós vamos para o ângulo E. O quinto ângulo. Ângulo E. Ó, ângulo E, eu tenho várias opções também. Ó. Se eu usar, como nós temos que R é paralela a S e S é paralela a T, eu posso dizer que R e T também são paralelas. Aí eu vou ter que D e o E são ângulos colaterais em relação a essas duas retas. Mas eu vou mais fácil. Eu vou usar uma propriedade que eu ainda não usei aqui, que eu quero falar sobre todas as propriedades. Se você observar, este ângulo aqui também é 130 graus. Por onde, professor? Por quê? Porque eles são opostos pelo vértice. Eles são ângulos opostos pelo vértice. Se eles são ângulos opostos pelo vértice, eles são congruentes. Aí agora eu vou dar uma condição, ó, analisar na reta R paralela a S. O que é que acontece? O ângulo e o ângulo 130 graus são ângulos colaterais em relação a essas duas retas. Então, eu posso dizer, se eles são ângulos colaterais, esta somatória é 130 graus.
mais 130 graus, mais E é igual a 180 graus. Pronto, ficou fácil. E é igual a 180 menos 130. E é igual a 50 graus. Aí a gente conclui, porque eu ainda não tinha usado nenhuma propriedade de OPV, usei. Mas, se você não quisesse, você poderia observar. Como as duas retas, R é paralela a S e S é paralela a T, eu poderia determinar o I sem conta. Mas por que eu fiz isso? Porque eu ainda não tinha falado de ângulo OPV. Ok? Aí eu mostrei que esse ângulo é OPV. Então, esses dois passei colaterais. Se não quisesse isso, mais fácil. Ângulo E e ângulo C são ângulos alternos internos em relação às duas retas R e T. Se eles são alternos internos, eles são congruentes. Quanto foi o ângulo C? 50. Quanto foi que eu encontrei o ângulo E? 50. Faria também sem cálculo. Com isso, a gente conclui a primeira questão e em seguida vamos passar para a nossa próxima questão. Aqui a gente está para facilitar tudo para vocês. Ok, vamos dar sequência à nossa resolução de exercícios. Agora nós vamos para a questão de número 3. A questão diz o seguinte: um feixe de 3 retas paralelas definidas sobre uma transversal A. Os pontos ABC, ou seja, essa transversal determina os pontos em relação às 3 retas paralelas, que nós vamos denominar como A, B e C. Ponto a gente vai representar por letras maiúsculas. Quando eu represento por letras maiúsculas, são pontos. Aí ele dá as medidas. AB é igual a 10 centímetros, BC 25 centímetros. E sobre a transversal B, a segunda transversal, os pontos MN e P. Tal modo que MN corresponde a 20 centímetros. A pergunta vem: quais as medidas dos segmentos MP e NP determinados sobre a transversal B? Aí, faça a figura. Bom, a figura já está aqui no quadro, que já acelerei, adiantei um pouquinho para vocês. Aí, o que é que acontece? Retas paralelas, professor, mas a gente estava trabalhando com ângulos. Claro. Agora, nós vamos trabalhar com medida de segmentos. O teorema do Tales também a gente usa estas relações em segmentos. Só que a gente vai usar para segmentos proporcionais. Como assim? Veja só. Primeiro, vamos para a primeira resolução. Eu preciso encontrar as medidas. M. Desculpem, eu coloquei letras erradas. Apaga isso aí. E vamos fazer uma correçãozinha, que ele chama de M, N e P. Desculpem, gente, eu chamei a sequência alfabética, mas isso não muda muito o sentido da questão. Veja só, nós já temos a medida de AB, BC, eu conheço a medida de MN e preciso determinar a medida de NP e a medida de M até P. Vamos começar pela medida de NP. Quando se trata de medida de segmentos, uma coisa importante é você obedecer o sentido das paralelas em relação à transversal, vice-versa. Vou começar com a transversal A. Olha só. Vou para a transversal A. Vamos lá. Olha o segmento. AB, olha de onde eu estou me dirigindo. Ó. De cima para baixo, o sentido. De cima para baixo. AB é diretamente proporcional a BC. BC. Pronto, fiz a primeira razão. Agora vou para a segunda proporção. A segunda proporção é em relação à transversal B. Aí você, olha de onde você começou. Começou no sentido de cima para baixo, de cima para baixo. Aqui obedece a mesma ordem, senão você trocando a posição, você muda totalmente a resposta e não bate. Veio para a transversal B. Agora eu vou começar. MN, de cima para baixo. MN e depois NP. Aí nós temos as medidas, como ele deu no gráfico. Vamos só trocar essas medidas e substituir. AB é igual a 10.
BC é igual a 25. Assim como MN é 20. E NP é a primeira pergunta que nós vamos calcular. NP, ó, é uma proporção. Aí vem a propriedade fundamental da proporção. Em uma igualdade de proporções, o produto dos meios é sempre igual ao produto dos extremos. O que é que acontece? Como eu quero determinar o valor de um dos extremos, eu começo por ele, ó, porque produto é comutativo. Então vai ficar 10 vezes NP tem que ser igual a 25 vezes 20. Professor, eu posso logo multiplicar? Pode, mas não é necessário, porque você observa logo que na igualdade tem uma simplificação. Vamos deixar sempre para a simplificação no final, que é melhor. Olha só, NP é igual, 10 está multiplicando, vai para lá, dividido. 25 vezes 20, dividido por 10. Olha como ficou fácil de encontrar o valor de NP. Eu posso simplificar 20 por 10, que dá 2. E agora você multiplica 25 vezes 2, dá 50 centímetros. Olha só. Mas, professor, como é que eu vou ter certeza que está certo? É fácil. Olha só. AB deu 10. O seu correspondente, o dobro, 20. BC, 25. NP tem que dar o dobro, deu 50. Então, ó, nós estamos estritamente corretos. Agora vamos para a pergunta do MP, a segunda condição. Ele quer saber o segmento MP. Vamos olhar na paralelas e a transversal. Ora, se eu já encontrei esta medida aqui, acabamos de encontrar, que é 50, e eu quero saber a medida de M até P, eu posso dizer que MP vai ser igual a MN mais NP, que o NP nós acabamos de encontrar. Então, podemos concluir que o MP vai ser igual a 20 mais 50. MP é igual a 70. Vamos provar novamente que nós estamos corretos. Vamos ver se verificar isto. Se eu somar aqui, ó, 10 mais 25, o segmento da primeira transversal, isso dá 35. Vamos somar aqui. 20 mais 50 dá quanto? 70, o dobro. Então, provamos, ó, concluímos que é fácil essa matemática, é só a gente interpretar com os teoremas, os problemas, ficam fáceis de se resolver. E assim a gente concluiu a terceira questão e nós vamos já para a próxima questão. Vamos para a questão de número 4. Também de geometria plana, só que agora nós vamos relacionar triângulos. Vamos trabalhar com triângulos. E a questão diz o seguinte, ó. Num triângulo isósceles, olha só, primeira condição. Se ele está falando triângulo isósceles, qual é a condição para que um triângulo seja isósceles? Ele tem dois lados de medidas iguais. Por consequência, ele vai nos dar dois ângulos iguais também. Ou seja, os ângulos relacionados a esses dois lados iguais. Aí ele diz ainda, ó, vamos lá. Repetindo, num triângulo isósceles, ABC, com AB igual a AC. Olha o que é que ele diz, ó. AB é igual a AC, ou seja, são os dois lados iguais, como está mostrando aqui, ó. Esses dois tracinhos significam dizer que esses dois lados são iguais, então esse triângulo é isósceles. Por consequência, os ângulos da base do triângulo isósceles são congruentes. Ora, se o ângulo B é 40 graus, o que é que significa dizer? Que o ângulo C também é 40 graus, da condição que o ângulo B é congruente com o ângulo C. Isto da propriedade de triângulos isósceles. Aí vem a pergunta, determine os ângulos X e Y. Mas ele ainda dá um detalhe importante nesse problema. Ele diz, ó, AB é igual a C e AM é a mediana. O que é exatamente a mediana? Ele chama esse ponto aqui de M. Mediana é o segmento de reta ligando um vértice ao lado oposto para o ponto médio. Ora, se é para o ponto médio, significa dizer que essas duas medidas são iguais. Só ele me dá esta condição. AM é mediana, então se é mediana,
a gente vai concluir o seguinte, que MB é igual a MC. Mais um detalhe aí, um detalhe. Se ele diz que AM é mediana, e este AM parte do vértice A, e os dois lados isósceles, os dois lados iguais, é o AB e o AC, significa também dizer que esta mediana, a gente passa a chamar ela também de bissetriz do ângulo interno A. Ó, eu posso dizer também aqui agora que a M, isto eu só posso dizer porque o triângulo é isósceles e o ângulo de referência é o ângulo A. Então, posso dizer também que esta mediana, ela pode ser considerada como sendo bissetriz. E o que é bissetriz? É o segmento de reta que divide este ângulo interno em dois ângulos congruentes. Então, vamos partir para determinar pela ordem o primeiro valor de x, tá certo? Para determinar o valor de x, eu preciso encontrar o ângulo A. E tá fácil, por quê? Porque eu já conheço dois ângulos do triângulo e o teorema fundamental de ângulos internos de um triângulo. A somatória dos ângulos internos é sempre igual a 180 graus. Ora, se eu conheço o ângulo B e conheço o ângulo C, fica fácil de eu encontrar o ângulo A. Como assim? Primeiro, A mais B mais C é igual a 180 graus. É o teorema fundamental da somatória dos ângulos internos de um triângulo. Como eu tenho o ângulo B e o ângulo C, eu encontro A mais B, que é 40, mais C, que é 40 graus, desculpem, C é 40 graus, isto é igual a 180 graus, ok? Aí agora a gente pode determinar o A. A é igual 180 está no segundo membro, permanece. 40 está positivo, vem para cá negativo. 40 está positivo, vem para cá, para o segundo membro negativo. Então, eu posso concluir que o ângulo A é igual a 180 menos 80, isto é igual a 100 graus. Ora, mas professor, por que o senhor encontrou o ângulo A? Porque através do ângulo A, eu vou atrás do ângulo X. E o que é que acontece agora? Ó, nós sabemos aqui, concluímos que a mediana determina os segmentos de medidas iguais, porém, neste caso que a mediana também passa a ser bissetriz, porque o triângulo é isósceles e o vértice de referência é o A, eu posso dizer que através da bissetriz AM, bissetriz, o que é que significa dizer? Que a bissetriz divide o ângulo A em dois ângulos congruentes. Ora, se o ângulo A é 100 graus, eu posso concluir pelo teorema da bissetriz que o ângulo X vai ser igual ao ângulo A sobre 2. Então, eu posso dizer que X é igual a 100 graus dividido por 2. E conclui que X é igual a 50 graus. Pronto. Portanto, nós já temos a primeira resposta, que é o valor de x, mas ele pede também o valor de y. Como eu vou encontrar o valor de y? Olha só, terceiro passo. Vamos atrás do ângulo y. O que é que acontece para o ângulo y que a gente precisa determinar? Observamos que A, B e M formam outro triângulo. E eu já tenho essas medidas. Ora, se x é 50 graus, eu posso dizer que este outro ângulo aqui também é 50 graus. E você tem o triângulo A com o ângulo de 50 graus, o Y e o B 40. É outro triângulo? Então você tem o triângulo agora, ó. Vamos chamar triângulo AMB. Triângulo AMB. Ele é um triângulo qualquer e eu posso dizer que a somatória dos ângulos internos também é 180 graus. Então, como encontrar isso? Ó? 50, que é o ângulo A, mais o ângulo Y, mais o ângulo B, que é 40, isto é igual a 180 graus. Ó como ficou fácil de encontrar o Y
E agora vamos resolver. Y igual a 180 menos 50 menos 40, ou seja, eles estão positivos, troca os sinais. Y é igual a 180 menos 50 menos 40, y é igual a 90 graus. Assim nós concluímos a quarta questão e ver como a questão é simples, é só uma questão de usar os teoremas fundamentais da geometria. Ok, gente, agora nós vamos voltar para continuar nas nossas resoluções e uma questão que envolve circunferência e ângulos na circunferência. Aí nós temos 4 tipos de ângulos. Nós temos ângulo central, no caso é o ângulo O. Nós temos ângulo inscrito, ou seja, quando é que ele é inscrito? É quando o vértice do ângulo está na circunferência, sobre a circunferência. E pode ser o ângulo em que o vértice é interno, ou seja, extracentro interno e extracentro externo. No nosso caso aqui, nós vamos trabalhar todos com ângulos inscritos na circunferência. Olha o que é que diz o texto da questão. Se a medida XOY é 80 graus, então a somatória, a medida de XYW mais XZW mais XTW é igual a... Olha só. Primeiro vamos começar com o que ele diz. Ó. Ele disse que a medida XOW, corrigindo aqui, por gentileza, desculpem, XOW. Então, você tem ó, XOW, está acentuado o O. Então, aqui é o ponto vértice, é o vértice de origem do ângulo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é marcar esse ângulo, ó, XOW. Este ângulo aqui, ele diz que é igual a 80 graus. Ele é um ângulo central. Aí, o que é que diz a propriedade de ângulo central? Ângulo central é sempre igual ao arco na circunferência. Ou seja, se este ângulo é 80 graus, este arco aqui também corresponde a 80 graus. Eu já tenho este arco na circunferência. Isso ele já me deu, da propriedade de arco e ângulo central. Agora vamos para determinar cada medida desses ângulos. Ele quer saber a medida de XYW mais XZW mais XTW. Observando pelo primeiro, ó, vamos começar aqui com a medida, vamos determinar esses ângulos separados agora, para ele entender melhor. A medida do ângulo XYW. Olha o que é que acontece. Ele acentua o do Y e mostra que esse ângulo é o ângulo de ponto de referência. O Y é o ponto de referência. Este ângulo aqui é o ponto de referência. Este ângulo é Y. Vamos chamar esse ângulo de Y. Aí, como ele diz, olha a relação. XYW. XYW. O ângulo é o Y inscrito. Ele é inscrito, ó, se esse ângulo é Y, em relação ao arco, ó, ele é a metade. Então, vou dizer que XYW é a medida de arco XW do arco. Arco a gente vai representar assim, ó. XW, o arco é representado desta forma. Não é tracinho, que não é medida de segmento, é arco. Sobre 2. Então, significa dizer que a medida de XYW é igual a 80 dividido por 2. Isto é igual a 40 graus. Ó, significa dizer que este ângulo aqui corresponde agora a um ângulo de 40 graus. Já encontramos. Vamos para a segunda medida. Olha agora. É a medida de XZW. Vamos atrás deste ângulo. Medida de XZW. Olha o que é que acontece. Ó, XZW. É o ângulo Z que está aqui. Ó. É o ângulo Z, é este ângulo. Ele também é um ângulo inscrito na circunferência, ou seja, o ponto de referência, vértice, está lá na circunferência. Aí você vai analisar XYW
este ângulo é a metade do arco, a mesma propriedade, ó. É a medida do ângulo do arco XW sobre 2. Ou seja, a medida desse ângulo também é XZ. W é igual a 80 dividido por 2. Significa dizer que esta medida de XZ W é igual a 40 graus também, porque ele é ângulo inscrito. Então, é sempre a metade do arco oposto àquele vértice. E, por último, nós vamos calcular a medida do ângulo XTW. Olha só, XTW. Ó. XTW é este ângulo que eu quero calcular aqui agora. E ele também é inscrito à circunferência. Ora, se ele é inscrito à circunferência, você olhando para o ângulo T em relação ao arco XW, ele também é a metade. Então, você vai dizer que a medida de XW sobre 2, ou seja, a medida deste ângulo também vai ser a mesma dos anteriores, porque é 80 dividido por 2. A medida do arco XTW é igual a 40 graus. Com isto, eu calculei os três separados, a gente pode dar a resposta da questão, que vai ser igual, ó, medida de XYW, nós encontramos que é 40, mais medida de XZ também é 40, e XT também é 40. Somando esses ângulos, isto é igual a 120 graus, que corresponde a que alternativa? Esse tem alternativa, essa questão. Temos como resposta alternativa a letra D. Com isso, nós concluímos a quinta questão. Vê como é fácil? Aqui a gente vai procurar sempre facilitar a vida do nosso aluno. Então, tem a alternativa D. Então, gente, ó, nós vamos para a última questão da nossa aula de hoje e a gente conclui essa primeira aula mostrando para vocês como aqui a gente vai facilitar sempre a vida de vocês. E estamos sempre à disposição de vocês. Correto? Então, vamos para mais uma questão relacionando ângulo e circunferência. Vamos lá. Suponha que as medidas dos ângulos PSQ, QSR e SPR, observe uma seguinte condição. PSQ, o S está no centro, entre eles dois. O S está no centro em QR. E quem está no centro, SP, é o P. Ou seja, é os ângulos que nós vamos trabalhar de referência, o S e o P. Na figura sejam 45 graus, 18 graus e 38 graus, respectivamente. Aí vem a pergunta. A medida do ângulo PQS. A pergunta é esta. Quer saber a medida do ângulo, a medida do ângulo PSQ, correto? PQS. PQS, ó. E quer saber esta medida aqui. Então, vamos aqui na circunferência. Observe que ele nos dá os ângulos de referência em relação a S. Você tem SPQ, ou seja, o ângulo a gente lê PSQ. Então, esse ângulo aqui é um ângulo inscrito. Olha que nós vimos na questão anterior. Se esse ângulo é inscrito, ele é a metade desse arco aqui. Então, eu posso dizer o seguinte. Se este ângulo é 45 graus, eu posso dizer que este arco aqui vai ser 2 vezes 45. Mas por quê, professor? Porque o ângulo inscrito é a metade do arco. Se eu quero voltar para o arco agora, ele é o dobro do ângulo inscrito. Ou seja, isto é igual a 90 graus. Pronto. Vamos para a segunda posição. Olha agora. QSR, também em relação ao ponto S. Este ângulo aqui é 18 graus. Este ângulo também é inscrito. Ele é inscrito. Se ele é inscrito, este arco aqui agora é o dobro, ou seja, 2 vezes 18 graus. Isto é igual a 36 graus. Pronto, já tenho este arco.
Vamos para o terceiro arco, terceiro ângulo, 38 graus. Ó, tá aqui, P, S, R. Ou seja, o ângulo de referência é o P. Então, a gente vai fazer S, P, R ou R, P, S, tanto faz. Esse ângulo aqui também é inscrito, significa dizer que este ângulo aqui, este arco aqui é o dobro, ou seja, este arco vai ser 2 vezes 38 graus, que isso corresponde a 76 graus. Nós já identificamos os ângulos inscritos e em relação aos ângulos inscritos, nós calculamos os arcos correspondentes. Repetindo, ó, PSQ é inscrito, o S é o ponto de referência. Esse aqui é 45, o arco PQ é 2 vezes 45, corresponde a 90 graus. Assim como, ó, QSR, o ângulo 18 graus é um ângulo inscrito lá na circunferência. Se aqui é 18, o arco é o dobro. 2 vezes 18, que corresponde a 36 graus. Assim como ele diz também, ó, SP, o ponto P é o ponto do inscrito, R é 32 graus. Então, significa dizer que este arco é o dobro do que está aqui, 38 graus. Então, vai ficar 2 vezes 38, 76. A nossa pergunta é esta, a medida de, ó, PQS. Olha quem é que está acentuando, o Q. O Q é que é o ângulo de referência. Ele também é um ângulo inscrito. Ora, se ele é um ângulo inscrito, o arco correspondente, ó, Q, P e S, ou melhor dizendo, PQS, é este ângulo aqui, é este arco na circunferência. Se eu chamar ele de um alfa qualquer aqui, este aqui vai ser 2 alfa. O que é que a gente conclui agora? Ó, olhando para a circunferência completa, eu tenho PQ 90 graus, QR 36 graus, RS 78 graus. E eu quero descobrir este, então eu posso dizer que os ângulos são replementares. Ora, se eles são replementares, o que é que significa dizer? Que as somatórias deles é 360. Então, a gente conclui simples. Olha como é fácil, ó. Veja que eu calculei esses valores sem fazer muito cálculo. Então, agora a gente faz o seguinte. 90 graus mais 36 graus mais 76 graus mais o ângulo que eu quero determinar, que eu chamei de 2 alfa, é igual a 360. Por que eu chamei 2 alfa? Porque o Q é inscrito e ele quer saber exatamente este ângulo alfa, esse ângulo inscrito, ó, medida de PQS, quer saber o alfa. Vamos somar estes ângulos. 90 mais 36 mais 76. 12 vai 1, 8, 11 e 9, 20. 202 graus mais 2 alfa é igual a 360. Como eu quero encontrar o alfa, eu vou deixar os 2 alfa no primeiro membro. 360 está lá no segundo membro, ó, 360 está no segundo membro, e eu passo 202 graus para o segundo membro, subtraindo. 2 alfa é igual a 360 menos 202. Subtraindo, 8, 2 para 10, aí 1 para 5, 6, 5, 158. 158 graus é o ângulo total deste aqui. Mas o que é que acontece? A pergunta é o ângulo alfa. Então, vamos concluir que alfa é igual a 158 graus dividido por 2. Ó. 2 está multiplicando, o alfa vem para cá, o 2 vem para cá dividindo. Isto dá quanto? 79 graus. Isto corresponde a que alternativa? A gente pode dizer que a alternativa é a letra C, que está no gabarito. Com isso, gente, a gente conclui a nossa primeira aula aqui pelo Evolução, procurando sempre agradar o aluno e facilitar a vida de todos os nossos alunos. Nós estamos aqui sempre à disposição. Ok? Um abraço.